E recentemente, o governo Lula atualizou a lei de cotas, garantindo mais acesso da população negra à universidade. Mas ainda há muito que avançar para combater o preconceito racial no Brasil. Pesquisas mostram que os negros são os que mais sofrem preconceito dentro da sala de aula, o que mais tem dificuldade para crescer no mercado de trabalho e a maioria das vítimas da violência. Confira na reportagem de Kaique Santos, do Brasil de Fato. Ser negro no Brasil segue como sinônimo de desafio, luta, resistência e força em busca de oportunidades e no combate à desigualdade racial existente há séculos. Apesar de compor mais da metade da população do país, os negros seguem prejudicados pelo racismo estrutural, mesmo após mais de 135 anos da abolição da escravidão, origem do problema. Os meninos pretos são os mais vulnerabilizados nesse processo. Eles aprendem menos, as meninas pretas aprendem menos, eles tendem a ser mais reprovados. O dia 20 de novembro é um dia muito representativo, ele coloca para a sociedade brasileira uma demanda histórica da ruptura do contrato racial estabelecido na sociedade brasileira, no qual os brancos, por meio dos contratos estabelecidos de maneira tácita, tenham privilégios em relação aos não brancos, em particular em relação à população negra, em relação à população indígena. Por essa razão é que foi criada a Lei de Cotas em 2012. Ela garante reserva de vagas em universidades para estudantes pardos e pretos e também para indígenas, egressos de escolas públicas, grupos de baixa renda e pessoas com deficiência. Recentemente, às vésperas da Consciência Negra, a lei teve a primeira atualização, após passar pelo Congresso e ser sancionada pelo presidente Lula. Entre as mudanças está a ampliação da lei, com cotas em universidades também para quilombolas. Outra mudança é que pessoas negras agora podem disputar vagas de ampla concorrência se tiverem nota suficiente, antes mesmo de serem ranqueadas como cotistas. A lei tinha aí um elemento que indicava a necessidade da sua revisão depois dos seus 10 primeiros anos. Podendo ter resolvido isso com a edição de uma nova lei, ela, de fato, então, permitiu que essa segurança, essa estabilidade fosse restabelecida. Essa é a primeira coisa. A segunda característica muito importante da lei é que ela avança um pouco mais, seja porque ela traz agora a previsão da bolsa de permanência, não é? Seja porque ela também estende de uma forma um pouco mais clarificada para os quilombolas o acesso ao programa e também estende para os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado passa a ser agora também alcançado pelas cotas nas universidades. Apesar de avanços, ainda há muitos desafios para atingir a igualdade racial. De acordo com o estudo do ESPRO Ensino Social Profissionalizante, 84% dos jovens negros brasileiros são vítimas de preconceito na sala de aula. Quando falamos em mercado de trabalho, um levantamento do LinkedIn mostra que 93% dos trabalhadores negros enfrentam obstáculos para chegar à liderança. A violência do Estado também tem alvo. Segundo o levantamento da Rede de Observatórios da Segurança, a cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram pessoas negras. A proporção aumenta para 87% se considerar apenas aqueles com cor, raça informada. Enquanto a sociedade brasileira não se pautar pela ideia de que o contrato racial que organiza a nossa sociedade não for rompido, que a gente deve produzir políticas pensando na garantia do direito de todas as pessoas e que os grupos sociais eles têm trajetórias diferentes que constroem processos de desigualdades e que a nossa função e que a função do Estado é produzir ações de desconstrução dessas desigualdades, o racismo vai permanecer porque o contrato racial vai permanecer intocável.